Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Naquele tempo, ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou-os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Erguei os olhos para o céu. Hoje, o Evangelho toca nossos esquemas mentais. Por isso, hoje, como nos tempos de Jesus, podem surgir as vozes dos prudentes para sopesar se vale a pena determinado assunto. Os discípulos, ao ver que se fazia tarde e como não sabiam como atender aquelas pessoas ainda reunidas em torno de Jesus, encontraram uma saída honrosa, que pensam ir aos povoados comprar comida em Mateus 14, 15. Não podiam esperar que seu mestre e Senhor contrariasse esse raciocínio, aparentemente tão prudente, dizendo-lhes: Vós mesmo dá-lhes de comer. Mateus 14, 16. Um ditado popular diz: aquele que deixa Deus fora das suas contas não sabe contar. E é verdade, os discípulos e nós também, muitas vezes não sabemos contar porque nos esquecemos frequentemente de acrescentar o elemento de maior importância na soma, que é Deus mesmo entre nós. Os discípulos fizeram bem as contas, contaram com exatidão o número de pães e peixes, mas ao dividi-los mentalmente entre tanta gente, eles obtinham sempre um zero periódico. Por isso, optaram pelo realismo, o realismo prudente. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, Mateus 14, 17. Não percebem que eles têm Jesus, eles têm a Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Entre eles,
E isso era de grande importância e de principal base para qualquer situação naquele momento, principalmente a situação mais difícil. Parafraseando a São José Maria, não nos seria mais recordar aqui que nos empreendimentos de apostolado estar perto é um dever, que consideres os teus meios terrenos, mas não esqueça nunca que tens de contar, felizmente, com outra parcela. O otimismo cristão não é baseado na ausência de dificuldade, de assistências e de erros pessoais, mas em Deus. Depositar a confiança em Deus, que nos diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Seria bom se você e eu, quando confrontados com as dificuldades, antes de darmos uma sentença de morte, a ousadia e ao otimismo do espírito cristão, contássemos com Deus primeiramente. Tomara que possamos dizer como São Francisco naquela oração genial: onde houver ódio, que eu leve o amor. Isso é, onde as contas não baterem, que contemos com Deus. Onde as contas não baterem, que contemos sempre com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.